Pessoal, eu quero falar um pouquinho de segurança pública também, porque saiu o ranking das cidades mais violentas do país e nós temos aqui o Nordeste do país liderando com várias cidades. Vamos então olhar por cidade. A primeira seria Maranguape, no Ceará, com uma taxa de 79,9%. E essa fonte é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, com base nos dados levantados no último ano. Jequié, na Bahia, com 77,6%, Juazeiro, na Bahia, com 76%, também na Bahia, Camaçari, com 74%, aí vem duas cidades de Pernambuco em quinto e sexto lugares, com Cabo de Santo Agostinho e São Lourenço da Mata, também na casa dos 70%, Simões Filho, na Bahia, com 71%, Caucaia e Maracanaú, no Ceará, com 68,7%, 68,5%, e também na Bahia, Feira de Santana, com 65,2%. Ô Zé Maria Trindade, a gente percebe aqui várias cidades da Bahia dominando esse ranking daquelas que são mais violentas e o Nordeste do país aparecendo também de uma maneira bastante significativa. Do outro lado, temos São Paulo, como uma das cidades menos violentas. E veja só o quanto isso chama a atenção. Por mais que os números aqui sejam grandiosos em termos de furtos e roubos, etc., e por causa do tamanho da cidade, mas se olhar proporcionalmente e comparar com essas outras cidades, o resultado seria inferior. E Zé, Bahia aparece no destaque mais uma vez, que é um estado governado pelo PT há bastante tempo. Pois é, eu posso falar com uma certa isenção disso, porque eu vou a São Paulo, assim, raramente, não estou sempre lá, não vivo em São Paulo, mas convivo com pessoas que vêm de São Paulo, que vêm aqui e comentam sobre segurança e admiram exatamente Brasília e tal, por este sentimento de segurança pública. O que está acontecendo em São Paulo é uma síndrome de terror, por conta de roubos diários, de celulares e tal, e isso provoca um sentimento de insegurança muito grande. Eu noto que há uma paranoia em São Paulo, um medo terrível, todo mundo com medo, aproxima uma moto, as pessoas já ficam com medo, e esse resultado aí leva em consideração por 1.000 habitantes. Tudo em São Paulo é muito grande, Então, se considerar números relativos, aí tudo fica muito grande. Então, a diferença é essa. Sempre foi assim. O Nordeste tem cidades violentas demais, sempre esteve no topo da violência. A Bahia, então, cidades violentas, Salvador é muito violenta, mas São Paulo aparece por ser essa vitrine, os veículos de comunicação estão aí em São Paulo e tudo repercute muito aí, e esse terrível sentimento de insegurança que eu noto nas cidades, nas pessoas que moram em São Paulo. E, gente, eu quero só deixar claro para vocês, que é o seguinte, quando a gente fala de locais mais perigosos ou menos perigosos, se a gente olhar para o estado, aí o Amapá aparece como o estado mais violento. E o estado de São Paulo aparece como o estado menos violento nesse ranking. Agora, se a gente olhar para as cidades, aí essa lista muda, porque a gente está falando de mais de 5.000 municípios no país. E é por isso que chamam a atenção esses 10 primeiros e o fato de todos eles estarem em estados do Nordeste. Fala, Bruno Musa. Não, que eu falei, essa métrica, eu acho que é homicídios a cada 100.000 habitantes. E o que o próprio Zé Maria estava falando, que eu concordo, que estamos numa paranoia gritante aqui em São Paulo, tem muito a ver com aqueles pequenos roubos diários. Exato. Mas essa métrica é homicídios, Olha, agora às 5h49, quem nos acompanha pela rádio, aquele último intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Fala, Piperno. É exatamente isso que o Bruno falou. E outra coisa, no caso da Bahia, chama atenção que Jequié, Feira de Santana, Camaçari, são cidades importantes. Camaçari, por exemplo, é um polo petroquímico. Pois é. Então a gente não está falando de cidadezinha perdida no final. Não, a gente está falando realmente de centros urbanos importantes que tem, na questão da segurança pública, um ponto muito sensível, Então, Camaçari com a indústria. Pois é. E eu quero falar para vocês, O Bruno Musa citou aqui que seriam os homicídios. Além dos homicídios, a lista completa leva em conta homicídios dolosos, quando há intenção de matar,
latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e também as mortes decorrentes de intervenção policial nas cidades com mais de 100 mil habitantes. E o Amapá mostra também a penetração do crime organizado na região norte do Brasil. Com várias facções criminosas atuando naquela região e disputando por espaço, inclusive nos presídios daquela região, né? Fala, Alan Gani. Olha, agora me chama a atenção, porque você tem, primeiro lugar ali, Maranguape, Ceará, governado pelo PT, Bahia, governado pelo PT. Então mostra, né, que, de alguma maneira, os partidos de esquerda têm uma maior dificuldade em lidar com segurança pública, é o grande calcanhar de Aquiles deles, né? E justamente eu entendo porque eles não têm, muitas vezes, aquela medida de mais repressão contra o crime organizado, instituições mais fracas naqueles lugares. Está aí explicado a criminalidade muito alta. O Piperno, esses resultados também justificariam a dificuldade do governo federal de lidar com o tema segurança pública quando cidades ou estados governados pelo mesmo partido que hoje está no poder não conseguem atingir resultados positivos, pelo contrário, já estão há algum tempo nas listas de locais mais violentos? Vejam bem, realmente isso é uma verdade. Os governos do PT têm mais dificuldade para lidar com o tema, mas não podemos esquecer também. Embora a Bahia seja um estado governado pelo PT há muitos anos, historicamente sempre foi um estado extremamente violento, sempre foi um dos líderes. O Espírito Santo, por exemplo, que é um estado governado pelo PSB, é um daqueles que, por exemplo, os índices apontam uma das melhores evoluções. Bruno Musa, quer acrescentar algo? Não, me chamou muito a atenção. Eu estive a última vez em 2022 na Venezuela e mesmo esse caos, a taxa lá é 44. Aqui nós temos todos os números acima de 70, quase o dobro, né? quase o dobro nessas cidades que lideram o ranking.